Mas agora a gente vai falar de um assunto tão bacana. Olha, quando a Lucy Gameiro vem ao programa, sabe que ela dá uma aula e a gente sai diferente. De alguma forma modifica não só o que a gente pode estar pensando durante o programa ou depois na nossa vida, mas nos ensina a enxergar as coisas de outra forma, seja o assunto que for. E hoje o assunto é terapia da reação. Vocês já vão entender o que a gente vai conversar. Lucy Gameiro, minha amiga, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Bem-vinda das férias. Obrigada, tava com muita saudade. Passa rápido, tudo que é bom passa rápido, mas voltar também é muito bom. Então, ótimo, fica tudo ótimo, né? Fica tudo bem. Esse assunto, eu sei que foi até foi sugestão sua, a gente falar sobre a terapia da reação. Eu e as meninas adoramos, Camilinha achou também muito legal. O texto que você mandou, lindo, quase chorei, lindo, as palavras lindas. E eu queria introduzir esse nosso assunto para explicar para todo mundo que está assistindo o programa por que a gente vai falar dessa terapia da reação. Eu acho que a gente tem observado, todo mundo observa todos os dias, o quanto é difícil reagir depois de um problema muito sério, depois de um baque, depois de uma perda, depois de algo muito sério que realmente te desestabilize. Então, é um momento legal para a gente começar a falar sobre isso. Você passou a entender essa terapia da reação? Como que foi? O que é na sua vida essa terapia da reação? Como ela entrou na sua vida? Bom, há 10 anos atrás, eu tive um filho que foi morar com Deus. Uhum. E isso, assim, me fez realmente perceber que a gente fica muito próximo de cair numa loucura, né? De cair num abismo, de não conseguir voltar, de não saber por onde começar. E aí, para mim, naquele ano, eu fui buscar mesmo alternativas, assim, que eu não queria viver daquela angústia para sempre. Uhum. Eu não queria ficar focada na minha dor para sempre. E só tem uma maneira, é você entrar em produção de novo, né? Você perceber que é uma coisa natural. Uhum. Que acontece em todos os lugares a qualquer momento, que você não é o escolhido para sofrer a dor do mundo. Isso é importante. Porque as pessoas carregam. Por que isso está acontecendo comigo, né? Acham que é só com ele, Exato. né? Por que comigo? Por que eu fiquei sem meu marido? Por que eu recebi esse diagnóstico de uma doença ruim? Por que eu perdi o emprego? As pessoas buscam tanto porquê que esquecem de continuar a viver. Verdade. E quando eu fui procurar, eu fiz muito curso, eu fiz neurolinguística, eu fiz neurociência. Eu sei que a base do sucesso realmente está no pensamento. Está no pensamento, está na atitude e nas palavras que você usa. Entendi. Ainda ontem, brinquei com um amigo meu, porque ele falou assim, eu preciso fazer tal coisa. Eu falei, precisar é uma coisa obrigada, não gera prazer. Quando você muda isso por eu quero, automaticamente já te remete a um prazer. Porque o querer é um desejar. Eu preciso parar de chorar, Carol. Preciso parar de sofrer. É uma obrigação, né? É uma cobrança. Não vai, até assim. Nós vivemos assim muito de uma cultura de que sofrer é purificar, sofrer é ganhar mais, né, status, enfim. Eu discordo completamente, eu sempre fui assim. Para mim, eu acho que você tem um tempo para sofrer, sim, porque faz parte. Você teve uma perda, você teve um baque. É aí que entra um pouco da terapia de reação, que é o chorar. Que estava no seu texto, que foi o que eu achei lindíssimo. Que você coloca ali palavras incríveis, que as lágrimas são palavras da alma. São as palavras que Deus criou para a alma. E como que a alma fala? Isso é sensacional. Como é que a alma se expressa? Não tem outro meio. Dentro da medicina chinesa, os olhos abrigam a alma. Né? A janela do corpo é os olhos. Então, é meio filosófico, mas é verdade. As lágrimas foram criadas por Deus para que você não implodisse. Só que tudo em equilíbrio, Carol. Porque tem gente que chora à toa. Tá. Aquelas lágrimas de crocodilo não funcionam mais. Certo. Aquelas para tentar convencer ou ganhar aí alguma situação. Tá. É porque as pessoas têm mania de chamar atenção de algum modo para si, porque na verdade o ser humano quer ser reconhecido, não importa como. Às vezes tem pessoas que são extremamente agressivas, mas ela chama a atenção dela sim, sendo agressiva. Tá. Sempre vão olhar para ela e falar, nossa, olha. Outras chamam através do melindre, a outra chama através da piedade, enfim. Mas dentro da terapia de reação, é o que a gente fala assim,
Você saber reagir a alguma coisa que te aconteceu, aquela velha história que a gente sempre fala, sair do papel de vítima e passar para herói, modifica, a não ser que você queira viver naquela situação. Entendi. Era o que eu não queria viver. Mas você acha que as pessoas, em geral, acabam cometendo esse erro? A maioria, né? A primeira coisa que a gente faz depois de uma notícia muito ruim, depois de um momento muito difícil, é de fato estar como vítima e não como herói. Isso é meio natural das pessoas. É natural, e é que eu te falei, é cultural. Se você pegar as pessoas no Oriente, elas têm reações diferentes a perdas. Perdas para ela não é para se chorar. Pelo contrário, para se vangloriar mesmo. Se eu perdi é porque para mim não servia. Nós já temos aquele apego material mesmo, aquela necessidade absurda de ter ali do teu lado. Eu vejo isso Achar muito. Que é nosso. Para começar tem essa, né? Eu fiz outro dia um textozinho que eu coloquei a respeito de doação de órgãos. Que eu fiz, né? Quando meu filho faleceu, nós fizemos a doação de todos os órgãos. E eu vejo que as pessoas têm dificuldade hoje em dia em doar qualquer coisa. Não precisa ser um órgão, não. Você tem dificuldade em doar um sapato velho. Ah, mas esse sapato foi meu sapato no primeiro emprego. E foi. Você ainda está nesse emprego? Não, não estou mais, já estou em outro. Então, para que se apegar àquilo? Para que se remeter ao passado? As lágrimas, elas têm essa função também, de te levar de volta ao passado. Porque quando você se concentra... A terapia da reação é assim, é um choro concentrado. Porque você vai fazer alguns exercícios de respiração, você precisa estar num ambiente tranquilo, calmo, você vai fazer exercícios de respiração, não precisa ser complexo não, respire fundo, expire tranquilamente, concentre-se, porque ele vai te levar de volta àquele momento da dor. Porque assim, aquele momento, o que ele precisa para ser curado? Que ele não vai sumir, a dor não acaba desaparecendo de uma hora para outra. Não acaba, mas assim, você identificar do que é que a sua alma precisava naquele momento, por exemplo, você perdeu um ente querido. Quando você se remete àquela lembrança de novo, você tenta procurar o que você precisava naquele momento. Você precisava de um acalanto, você precisava de uma explosão de raiva mesmo, de chegar e falar assim, né, para a pessoa, por que você foi, por que me deixou? Ou você precisava só de gratidão. Às vezes você precisava só agradecê-lo e não teve oportunidade. Então, a lágrima, né, que a gente fala... Como eu já falei aqui, tem a escrita expressiva que te faz colocar para fora. A lágrima faz a alma transbordar. A lágrima tem a mesma composição bioquímica da urina. Ela é repleta de toxina. Então você vê que também faz bem para a saúde. Sério? Sério. A gente libera toxinas pelas lágrimas. Expele, então. Pelas lágrimas. Se você pegar uma lágrima sua e pedir para fazer uma análise, você vê o tanto de toxina que tem nela. Nossa, que interessante. E você acha que isso é o quê? Ah, fizeram assim porque não tinham mais o que fazer na vida? Não. Eu acho que é justamente para você usar. Mas usar com consciência. Usar sem fazer daquilo um melodrama. Porque ninguém aguenta também ficar olhando para uma pessoa que está sempre chorando. No começo as pessoas vão lá, ai, Carolzinha, aqui tá. Depois, vai chegar uma hora e falar, pelo amor de Deus, essa mulher não sai disso. E você acha que às vezes esse choro... ou essa maneira de interpretar e reagir mal a essa situação é falta de coragem para enfrentar? A gente precisa ter coragem para entrar nessa terapia da reação, ou simplesmente as pessoas não querem ter uma boa reação? Não, Carol, assim, dentro do que eu já vi muito, do que eu já pesquisei, estudei muito, está muito ligado a um lado cultural, inclusive religioso. Ah, é? Às vezes a pessoa não se permite se refazer. Sem brincadeira, uma vez eu presenciei um velório, italianos, né? Que a gente sabe que é tragicomédia. E aí a avó do meu marido, inclusive, era o avô dele que faleceu, e as pessoas falavam assim... uma olhava para outra e falava assim, mas para, aqui você está sofrendo, eu que sofri. O meu não tinha nem hospital para ficar, o teu ficou no hospital. A outra fala, mas cala a boca, aqui o teu ficou no hospital. Você ainda tinha enfermeira, eu não tinha. Então elas brigam para ver quem sofre mais. Entendi. Porque quem sofre mais, dentro de uma cultura religiosa, a gente se remete até um pouco ali a Jesus na cruz. Então, essa imagem de sofredor cria justamente a imagem de que todos vão olhar para mim, todos vão ter dó de mim, ninguém vai mais me fazer mal. E é mentira.
As pessoas vão se afastar de você aos poucos, porque ninguém aguenta. O tempo todo, esse sofrimento. Você passa, você contamina todo mundo. Você entra, a pessoa tem medo de sorrir perto de você. É verdade. E quem gosta de viver com isso? É que as pessoas não percebem. As pessoas adquiriram isso de que sofrer é evoluir, né? Eu discordo completamente, assim, não só no caráter religioso, mas no caráter mesmo mental da história. Eu acho que... É amadurecer. É amadurecer. Se eu ficasse parada 10 anos atrás com a morte do meu filho... E meus outros filhos, e meu marido, e minha vida, o que ia ser de mim agora? E o seu outro filho que veio depois disso? Meu outro filho, Pedrinho, que veio depois disso. Então a gente fala assim, você tem que procurar motivo também para sair dessa história, desse buraco. A terapia de reação te remete a isso. Então, se você vai procurar, lembrando daquele momento que você foi despedida, ou que você se separou do seu marido, ou que recebeu alguma notícia ruim. Por quê? Certo, eu vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho. Falei que o assunto ia ser bacana hoje, a gente entra, é um negócio, né? A gente não quer parar mais de falar. Vou dar um recadinho e vou voltar pra gente, o que a gente conseguir mostrar dessa terapia da reação aqui. E se, deixar uma pergunta no ar, as pessoas que têm depressão, que têm síndrome do pânico, se a gente consegue ajudá-las com a terapia da reação, tá? Já volto. Ai, que delícia. E voltamos a conversar com Lucy Gameiro. Estávamos no maior papo aqui sobre a terapia da reação, os momentos que acontecem, as coisas que acontecem na nossa vida que podem nos desestabilizar, que podem nos deixar mais sensíveis, mais tristes e que nós não devemos carregar isso por toda a vida e por todo o tempo. Tem que ter uma reação. Então, eu deixei a pergunta para você. Quem sofre com depressão, com a síndrome do pânico, que muitas vezes não tem uma explicação tão rápida, tão direta, né, que é necessário ir ao médico, fazer um tratamento, mas que não tem às vezes um motivo, né, não tem uma perda de algum ente querido, não tem uma perda do emprego, não tem nada marcante para que aquilo acontecesse. A terapia da reação, Lucy, tem um efeito nesse caso ou não? Na verdade, Carol, uma pessoa que sofre sempre tem um motivo. Na verdade, pode ser um motivo inconsciente ou consciente, né? Tá. De repente você fala, nossa, a vida daquela pessoa é perfeita, ela tem um emprego perfeito, um marido perfeito. É tudo lindo? Tudo perfeito, mas se sente só. Por que se sente só? Porque às vezes não se sente merecedora de estar com aquelas pessoas. Entendi. Enfim, mas a terapia da reação para qualquer tipo de pessoa, né? Não só para depressão, porque às vezes você tem que reagir a pequenas coisas na sua vida que te impedem mesmo de voar. Te impedem de ser feliz, de abrir as asas, de sorrir, né? Então, o que eu dou a dica, assim, a terapia de reação é o seguinte, vai para um lugar calmo, tranquilo, se concentra, tenta, né, diminuir as suas atividades cerebrais através da respiração mesmo, uma respiração pausada tem esse poder de acalmar mesmo os pensamentos e se remeta àquele momento da dor. Tá. Mas olhe para aquele momento como uma telespectadora. Fique fora da cena. Isso é uma diquinha de neurolinguística. Saia. Assista como se você estivesse assistindo uma tela no cinema. Tá. Veja exatamente o que aconteceu, o que faltou naquela cena. Porque quando você olha de fora, você vai perceber que as cores da cena ficam opacas aonde existe dor. Entendi. Aí, quando você identificar o momento, fala, poxa, aquela hora que a pessoa faleceu, o que me faltou foi ter tempo de agradecer. Então, não perca tempo, agradeça, não imagine que vai ser impossível que o seu agradecimento vá chegar até ele. Perdoe se for o caso de perdoar, agradeça se for o caso de agradecer, brigue se for o caso de brigar. O importante é que você reaja àquela cena que você identificou. Reagindo, você vai perceber que as lágrimas brotam dos olhos. É aquela limpeza mesmo da alma. Feito isso, use a terapia do esquecimento. Entendi. Esquece o que aconteceu. Entendeu? Vai lá pro caderninho do desabafo, enfim. E agradeça muito por ter passado por aquilo. É verdade. E dessa forma, é claro que a gente consegue não só entender melhor aquela situação, mas estar preparado, de repente, de uma outra forma, caso aconteça novamente. Porque a gente não sabe. Acontece o tempo inteiro e com qualquer um. E com qualquer pessoa. E não ficar pensando por que eu fui escolhida para sofrer, né? O porquê isso está acontecendo comigo. É lei natural, né, Carol? Ai,
Ai, a Lucy é demais, gente. É uma aula. Obrigada. A gente realmente aprende muito. E quem estiver passando aí por algum momento que se identificou, lembre-se disso, lembre-se dos conselhos da Lucy, que eu tenho certeza que a situação vai ficar diferente. E você sabe que minha mãe diz uma coisa, queria até fechar com isso. Nunca pense nos problemas à noite, porque eles crescem. Eles a cabeça fica sem ter o que pensar. Muito maiores. Deixa pra pensar no dia seguinte, quando abrir aquele sol lindo, aquele céu azul maravilhoso, que com certeza a gente pode pensar numa solução. Agora na primavera, forma. Né, Carol? Vamos começar melhor essa primavera, ainda. Aproveitar essas flores, toda essa cor toda. Mês de setembro é muito gostoso, eu gosto bastante. Obrigada, Lucy, mais uma vez. Quero te agradecer. Você, viu? Você arrasa como sempre. Obrigada. E claro, pra quem quiser entrar em contato com a Lucy, o site dela é muito legal, tem tudo ali. É o www.atitudedeviver.com.br, www.atitudedeviver.com.br. O telefone 0 operadora 11 5083 8535 5083 8535. Beijo. Obrigada mais uma vez. Adorei te ver. Obrigada. Não demora, volta logo. Volta logo. Você sabe que a gente adora. Um beijo. Obrigada, querida. Obrigada.